O nosso assunto agora é trânsito. Maringá tem agora um plano de mobilidade urbana. As propostas foram apresentadas durante uma conferência municipal realizada no sábado. Então, vamos saber, quais são as principais mudanças apresentadas neste estudo. Essas mudanças devem ser colocadas em prática quando, Aline? Boa tarde. Oi, Roberto. Boa tarde para você, para o Sandro e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, muitas delas podem começar a valer imediatamente. O plano prevê, situações ali, ações que sejam de médio, curto e longo prazo. Então, sobre esse assunto, a gente conversa com o Gilberto Purpur, que é secretário de Mobilidade Urbana aqui do município. O plano demorou 2 anos para ficar pronto, né? O que começa a valer, então, de imediato aqui na cidade? Na realidade, ele só vai ter força de lei depois de aprovado na Câmara de Vereadores, que é o próximo passo, né? Mas algumas ações a gente já tem como certas e definidas, a gente já começa a implementar. Por exemplo, o plano indica a proibição de conversão à esquerda em algumas ruas para melhorar a fluidez. Fizemos já em alguns pontos da área central. Também passar os semáforos de 3 e 4 estágios para 2 estágios, com a colocação de botoeiras para pedestres. Isso também, adquirimos algumas botoeiras sonoras, inclusive, onde as pessoas com deficiência terão um aviso sonoro. Essas botoeiras já começaram a ser implantadas também. Então, essas são as ações imediatas que a Secretaria de Mobilidade faz no dia a dia e vai continuar, porém agora com um rumo mais definido. Secretário, o plano demorou, então, 2 anos para ficar pronto, né? E agora a gente consegue ver algumas situações que já vão ser aplicadas. Que tipo de levantamento foi feito, durante esse tempo todo? Foram vários pontos. Exatamente. Foi uma pesquisa muito extensa. Essa pesquisa está disponível na internet, até para quem quer estudar mais o trânsito, todos os dados estão disponíveis e com esses dados, então, chegou-se a série de conclusões. Primeiro, tem que valorizar, sim, o transporte não motorizado. A Prefeitura investe muito em ciclovias. Foram traçados, então, as rotas cicloviárias. Para o transporte coletivo também tem aplicações que devem ser feitas a médio e longo prazo. Enfim, é um plano que abordou toda a sistemática, inclusive mexe até na ocupação e uso dos solos. O plano recomenda muito fortemente que se verticalizem os eixos já existentes. Por exemplo, as avenidas devem ter prédios mais altos com comércio embaixo. Para quê? Para que esses moradores tenham lá embaixo já o comércio, onde eles podem até trabalhar, onde tenha uma ciclovia, onde tenha o transporte coletivo, não necessitando então de deslocamentos através de automóveis. A gente sabe, porque o trânsito é violento, o trânsito aqui em Maringá tem números que são altos. O que o plano prevê em relação a esse trânsito mais seguro? Que tipo de ação vocês estão prevendo? No ano passado nós tivemos um trânsito bastante calmo. Foi a melhor série histórica de Maringá em termos de mortes no trânsito. Esse ano a gente teve uma surpresa muito grande, muitos acidentes com motociclistas principalmente. Isso demonstra que ainda se pratica altíssima velocidade na cidade. A maior queixa da população hoje é o excesso de velocidade praticado. Então, para isso a gente tem uma licitação que vai ocorrer aqui até o fim do ano, aumentando todo esse parque de fiscalização eletrônica, porque é um dos únicos meios que a gente tem para coibir o excesso de velocidade. Consequentemente, a gente espera diminuir o número de mortes. Com relação aos transportes alternativos, o que o plano prevê? Você já comentou, mas o que tem de fato ali que está prevendo para isso? O plano prevê também a gente deixar de utilizar o automóvel movido a gasolina e óleo diesel, partir já para o incentivo aos carros elétricos, né? A frota de ônibus também deve ser modernizada para ônibus elétricos e principalmente o transporte não motorizado, que são as bicicletas, e melhorar as calçadas para que pessoas, tendo essa verticalização dos prédios, tenham uma boa condição de caminhabilidade. Em relação ao transporte público, o que o plano trouxe? O plano não pode mexer muito na estrutura do transporte coletivo nesse momento, porque existe um contrato vigindo. Então, ele faz muitos avanços para um próximo contrato, para uma próxima licitação. Então, exigir, por exemplo, ônibus todos com ar-condicionado, com piso rebaixado, né? E isso só pode ser exigido numa próxima licitação, porque o contrato hoje, ele já tem as cláusulas estipuladas. Nem por isso, a gente não vai avançar nessas áreas também. Na medida do possível, a gente pode exigir da empresa que melhore a qualidade dos ônibus. Você comentou então que em termos burocráticos no sábado, em termos burocráticos ali no sábado ficou certo, o Planmob ficou fechado e agora ele segue então para uma aprovação. Então, na verdade, ele tem que ser aprovado primeiro. Exatamente. A gente já passou por todas as audiências e conferências que a lei estipula. Foram quatro audiências e uma conferência pública, então a participação da população esteve aberta, né? E agora ela é encaminhada então para um conselho, Conselho de Planejamento Territorial. Pode ser que ali existam algumas alterações e isso então é mandado para a Câmara de Vereadores. Lá também pode sofrer emendas, né? E finalmente o projeto é aprovado então e o plano passa a valer. Quanto tempo isso deve demorar,
Eu acho que em 3 meses é um prazo suficiente para que tanto o Conselho como a Câmara tenham condição de analisar e fazer as propostas. Perfeito. Purpo, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez. Então, Sandro, Roberto, dentro de 3 meses a gente pode começar a ver essas mudanças mais de médio e longo prazo. Mas de imediato, como o Purpo, o secretário de Mobilidade Urbana, já comentou, a gente já vai começar a ver algumas situações, como, por exemplo, as conversões à esquerda. Pois é, Aline, esse é um projeto que chamou muita atenção, né? Essa proibição de conversão à esquerda. A gente trouxe isso até num outro momento, enquanto estávamos acompanhando as discussões do Plan Mob. Até gostaria de saber do secretário, até para explicar um pouquinho melhor, como que vai ser isso, essa proibição de conversão à esquerda? Vai valer em toda a cidade? É numa região específica? Isso dá mais segurança realmente ao trânsito? A gente tem a ciclovia até... Normalmente você vai virar, né? Tem a ciclovia, vai virar à esquerda e está cruzando a ciclovia. Isso vai garantir mais segurança para o ciclista? Claro, vou repassar a pergunta, Sandro, para o secretário. Sandro questionou o secretário a respeito da conversão à esquerda, que chama muita atenção, querendo ou não, né? A gente que está no trânsito, como que vai ser isso de fato? Vão ser todas as conversões à esquerda que vão ser proibidas? Em que regiões da cidade? E, por exemplo, ele questionou, né? No sentido de que a ciclovia, a gente acaba fazendo a conversão em cima da ciclofaixa. Isso talvez traga mais segurança para essa pessoa que está passando ali? Exatamente, o plano aponta tudo isso. O plano pega, por exemplo, as ciclovias mais antigas, que é Pedro Taques e Mandacaru, e propõe fechar alguns retornos, para que o ciclista não tenha tanta interferência dos automóveis. Isso está até bem localizado no plano. Então isso vai ser feito gradativamente, não é da noite para o dia, né? A gente tem um processo de reforma da ciclovia, isso pode ser implementado lá. Nos cruzamentos acontece a mesma coisa, né? Nós proibimos recentemente ali na área central, até foi uma experiência que fizemos, Avenida Horácio Racanelo com Piratininga, melhorou demais as condições de tráfego, tem muitos alunos que atravessam ali a pé, teve queixas lá no Plamob a respeito desse cruzamento e a gente conseguiu melhorar muito a condição de segurança ali. Isso vai sendo feito gradativamente. O próximo cruzamento que deve passar por alterações profundas é um semáforo complexo também, é o cruzamento da Bento Munhoz com a Pedro Taques. Ali tem uma ciclovia, tem conversão à esquerda, então os engenheiros aqui estão debruçados em um novo projeto ali para aquele cruzamento. E essas conversões vão sendo colocadas gradativamente. Eu lembro que lá atrás, há 25 anos atrás, foram proibidas todas as conversões à esquerda na Avenida Brasil. Deu um problema sério na cidade de queixas e reclamações, mas hoje a população aceita. E se voltar à conversão, certamente teremos problemas de atropelamento e de engarrafamentos. Muito obrigada por mais uma vez, então, ficar atento, Sandro, Roberta, porque já tem mudanças aí, a gente tem que ficar de olho e parece que a fluidez, então, é um pouco melhor mesmo. Tá certo. Obrigada. Obrigado, Aline, obrigado ao secretário. Eu lembro quando proibiu conversão à esquerda no Brasil ali. Foi um bafafá, todo mundo comentando, e hoje tá aí, ó, todo mundo costuma, né?